Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre a eletricidade. A eletricidade ela é uma manifestação de uma das formas de energia, que é a energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano ele começou a gerar artificialmente a energia elétrica e, a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade ela faz parte de nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. A eletricidade ela pode ser percebida quando ligamos a televisão ou o computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre outras várias formas e ações do nosso cotidiano. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que em uma intensidade bem mais forte. Alguns corpos, meus amores, eles permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Diz que esses corpos, eles são bons condutores da eletricidade. Exemplos de bons condutores são a água, os metais, o nosso corpo, o ferro, o cobre e o estanho. Esses últimos são bons condutores porque eles são utilizados aí nas fabricações de fios elétricos. Ainda falando sobre os corpos bons condutores de eletricidade, são os materiais através dos quais a corrente elétrica passa e podem também ser chamados de condutores elétricos. Metais como o cobre, as ligas metálicas e grafite, apesar de não ser um metal. Agora, quando um corpo não permite que a corrente elétrica passe com facilidade, ele é chamado de mau condutor. Por dificultarem parcial ou completamente a passagem da corrente elétrica, os maus condutores eles também são chamados de isolantes. Um exemplo, nós temos o plástico, o couro, a lã, a madeira, o isopor, que são alguns desses corpos isolantes. E o próximo slide, também estou falando aí sobre os maus condutores elétricos, são os materiais pelos quais a corrente elétrica não passa, como eu disse anteriormente, né? E eles são chamados aí de isoladores. Alguns exemplos também, plástico, borracha e o algodão. Então, quando esses corpos não permitem a passagem da corrente elétrica, eles são chamados aí de maus condutores da eletricidade. Ok, meus amores? Falando um pouquinho sobre o circuito elétrico, né? Para que um aparelho ele funcione a corrente elétrica, precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho e dentro dos fios sem interrupções, formando assim um circuito que chamamos de circuito fechado. Observe aí o experimento no próximo slide, né? Realizado aí com fio de cobre, uma pilha e uma lâmpada, tá? Essa lâmpada aí, ela serve para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito. Então, nós temos um circuito fechado, como vocês podem observar, e um circuito aberto. Pode-se observar nesse experimento que uma ponta do fio do cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando aí a passagem da corrente elétrica. A lâmpada ela acendeu depois de ser encostada na pilha porque o circuito foi fechado. Nesse caso, a pilha ela serve como fonte de energia que permite aí a lâmpada emitir luz, tá? Então você pode olhar aí a chave aberta e a chave fechada nos circuitos mostrados no slide. Bom, meus amores, tem alguns cuidados que a gente deve tomar, né, com a energia elétrica. Eu separei aqui alguns para a gente poder ver. Então, primeiro, não construa junto de redes elétricas. A maioria dos acidentes com a energia elétrica se dá na construção civil. Nada de andaimes, escadas ou transporte de metais junto da rede. Segundo, não se aproxime de fios partidos. Fios partidos são um perigo, afaste-se e chame o RGE o mais rápido possível. Terceiro, não suba em postes ou estruturas. Os postes e as estruturas são o suporte da rede elétrica. Nunca suba neles por qualquer motivo, porque há risco de vida aí. Quarto, não energize cercas.
É uma prática criminosa e um inocente poderá ir pagar com a vida. É claro que eu fui colocando esses, mas tem muito mais, como por exemplo vocês crianças, né, que não devem empinar pipas perto da rede elétrica. Não devemos em casa, né, ligar vários equipamentos na mesma tomada. Não devemos introduzir o dedo nem objetos nas tomadas, né? A gente tem que manter os aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies que estejam molhadas, meus amores. Outra coisa importante, né, é como reduzir aí o consumo de energia. Então, evite abrir a geladeira a todo momento. Não deixe a TV ligada sem necessidade, né? Ou seja, está na sala assistindo televisão, vai sair do cômodo, então você desliga a televisão. A mesma coisa com os ventiladores, né? Ou a mesma coisa também na hora de acender e apagar as luzes. Então, se você vai sair daquele cômodo, você apaga a luz, desliga a TV, enfim. E outra coisa muito importante também é a gente manter aí as portas bem fechadas, principalmente quando o aparelho, né, de ar-condicionado estiver ligado. Então, a gente seguindo essas dicas, a gente também reduz o consumo de energia elétrica, ok? Bom, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ler novamente o conteúdo no livro de vocês e também aí, né, atualizar os conteúdos do livro, os exercícios propostos no livro e o da plataforma também. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho na nossa transmissão ao vivo.